Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Chelsea, porque tem ficado cada vez mais forte o debate sobre cumprir regras de fair play financeiro ou não, e sobre a possibilidade do que o Chelsea vai ter na próxima temporada de fazer investimentos, mas acho interessante falar um pouco desse debate fair play financeiro, já que o Chelsea nessa temporada gastou mais de 600 milhões de libras para reforçar o elenco e, pelo visto, vai ser obrigado a vender jogadores para entrar dentro da regra. Quanto mais notícias surge, quanto mais o tempo passa, mais claro fica um pouco a noção assim do que o Chelsea tem que fazer para entrar dentro das regras. E sim, o Chelsea vai ser obrigado a vender jogadores se quiser entrar dentro das regras, porém a situação não é tão desesperadora quanto parece, né? Muita gente acha que o Chelsea vai ter que vender craques e tudo isso, não é bem assim, mas fato é que, segundo o que está dizendo alguns analistas financeiros, o Chelsea está por quase 100 milhões de libras fora do limite permitido para um time que não vai para a Champions League na próxima temporada. Se o Chelsea fosse, o Chelsea não teria que vender ninguém, para você ter uma ideia do quanto que até foi bem feito essas manobras financeiras, de estender contratos, entendem? Mas o Chelsea, obviamente, vai precisar vender jogadores, mas aí vem a questão porque não é desesperador. O Chelsea tem que vender, o Chelsea vai vender jogadores, né? Vai abrir mão de alguns salários pesados, vai abrir mão de jogadores que não fazem parte dos planos. E olha, eu digo não só o fato de que o Chelsea vai conseguir cumprir a regra de fair play financeiro, porque é aquela história, tem jogadores muito interessantes que os clubes não vão poder jogar o Chelsea contra a parede porque a concorrência é por eles, né? Eu acho que o mais interessante dessa possível lista de negociações é o Mason Mount, né? O Mason Mount é um cara que está candidatíssimo a sair do Chelsea, né? E ele é um jogador que está sendo procurado por várias equipes do Big Six, entre elas Liverpool, Manchester City, Manchester United. A gente também está tendo o Bayern de Munique atrás deles e já estão ali falando de uma briga de lances e o Chelsea consegue vender o jogador antes de junho, até porque vai haver uma pressão, porque os clubes vão tentar garantir esse negócio o quanto antes, e mesmo que isso ajude o rival a cumprir as regras, é um jogador muito interessante que você está trazendo para o seu clube. Então, o Chelsea não tem problema em relação a isso. E outro jogador que o Chelsea pode vender antes do dia 30, Mateo Kovacic. O Kovacic possivelmente não faz parte dos planos. O Chelsea está querendo ir atrás de uma renovação do meio campo, né? E isso vai atrás de Romeu Lavia, que deve ser um reforço até com um preço bem acessível para a próxima temporada. Então, essa é a história que está sendo montada. O Chelsea tem muitos jogadores que deverão ser vendidos para a próxima temporada e podem fazer isso antes do dia 1º de julho, né, que é o prazo que se encerra. Você termina o ano financeiro no futebol europeu no dia 30 de junho. Depois disso aí é um outro ano financeiro e aí que a gente vai ver se o clube está dentro das regras ou não. Então assim, vale lembrar que o mês de junho já começam negociações, já começam assim, rodadas de extensivas para contratar jogadores, né? Só que assim, o Chelsea, inclusive, acho que talvez seja o grande problema para eles vão começar as negociações talvez só em julho, aí que moram poucos problemas, a não ser, claro, que eles façam uma estruturação de pagamentos para começar na próxima temporada. Então, aí ok, né? Então, eu acho que até nem está tentando a necessidade, até porque isso cai no ano contábil seguinte. Agora, falando sobre a questão de quem que o Chelsea pode vender, eu citei aqui o Mount, o Gallagher acho que é um outro bom exemplo, o Liverpool está interessado nele, o Newcastle está interessado nele, e esses times claramente vão colocar os próprios interesses antes de tentar ferrar o oponente, né? Porque eles sabem, ó, se eu quiser garantir esse jogador quanto antes, eu vou ter uma vantagem, se eu fizer uma boa oferta, então eles vão tentar olhar para o seu lado antes de pensar assim em como prejudicar o Chelsea, isso vai acontecer. Então, o Chelsea vai poder vender esses jogadores, tem Hakim Ziyech que poderá ser vendido também, o Chelsea poderá vendê-lo, a gente também tem jogadores como Ruben Loftus-Cheek, que ao meu ver não faz parte dos planos. O Chelsea pode vender um de seus laterais, seja o Ian Maatsen, seja o Ben Chilwell ou seja o Marco Cucurella. Eu acho que o melhor para vender, acho que todo mundo concorda, é o Marco Cucurella, mas aí é a questão também do interesse, porque quem que vai querer comprar o Cucurella jogando desse jeito? Eu acho difícil alguém querer comprar. O Maatsen já é mais fácil. O Chelsea pode inclusive ganhar 35 milhões de libras vendendo o Maatsen para o Burnley, podendo colocar uma cláusula de recompra para recontratá-lo no futuro, entende? Mas o Chelsea já pode ganhar dinheiro com esse cara desse jeito. Outro jogador, que eu não quero que venda, mas pode acontecer, é o Levi Colwill. O Levi Colwill é um jogador que está sendo procurado pelo Liverpool, pelo City, pelo United, vários times já estão procurando, o Brighton quer contratá-lo em definitivo, então assim, você pode fazer uma guerra de lances e conseguir mais do que 40 milhões nele. Então, você está vendo que o Chelsea tem portas de saída? Já fiz até um vídeo aqui sobre jogadores que podem sair. Outro jogador que pode sair, Christian Pulisic. Pulisic não deve ficar no Chelsea, então o Chelsea deve vender o Pulisic e dá para conseguir 40 milhões de euros nele. Kai Havertz
pode ser outro que também dá para vender por mais de 40 milhões de euros. Aí vai depender do Chelsea querer vender ou não. Eu venderia, mas o Chelsea obviamente vai aí tomar as decisões de vender ou não certos jogadores. Mas você tá vendo que tem muita gente para sair? É um elenco muito inchado e eles podem vender a maior parte desses jogadores em junho. Então o Chelsea tem sim condições de cumprir as regras de fair play financeiro sem esquentar tanto a cabeça. Então eu acho que muita gente deve estar preocupado com isso. Eu não acho que há motivos para ser preocupado. Eles podem apressar negociações, algum time vai querer se adiantar para tentar pegar essa oportunidade de contratar certos jogadores ou não. Muitos times estão atentos, aí tá relampeando bastante, né? Mas muitos times estão atentos às possibilidades do mercado ali para conseguir contratar jogadores que serão importantes para a próxima temporada e sempre, como eu disse, vão olhar para eles antes do que dos problemas do adversário. Então, a ver o que vai acontecer. Então, eu acredito assim que o Chelsea não tem problemas para passar pelo fair play financeiro, porque tem gente para vender. Se não tivesse ninguém para vender, aí sim era motivo para estar desesperado. Esse investimento pode ter sido às vezes exagerado em alguns jogadores. Eu acho que os maiores erros nem estão em janeiro, estão sim na janela que foi comandada pelo Thomas Tuchel, mas a questão é, o Chelsea pode vender jogadores. Inclusive, acho que outro jogador que pouca gente vem falando e atrai até interesse do Real Madrid é o Raheem Sterling, né? Eu acho que um jogador que pelas performances o Chelsea tem que vender o quanto antes, até porque é um salário pesado, né? É 16 milhões de euros por ano. Então, assim, você tem que lembrar que não é só a taxa de transferência que conta no fair play financeiro, e sim o salário que impacta dentro do clube. E assim, com o Chelsea vendendo esses jogadores, a folha salarial fica mais leve e com isso eles já estão até mais preparados para o fair play financeiro da próxima temporada. E caso consigam classificar a Champions League no próximo ano, tendo em teoria basicamente quase que o mesmo elenco titular e tendo mais jovens jogadores ali no banco e tudo isso, o Chelsea deve conseguir, quem sabe, dependendo do trabalho tático, conseguir uma vaga entre os 4 primeiros e está tranquilo para fazer próximas negociações. Então, assim, por mais que haja assim, erros e problemas na gestão do Todd Bowley, da diretoria do Chelsea, né, eu não acho que as coisas estão tão fora de controles como muita gente pensa. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.